Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos pedir à Santíssima Trindade que nesta mesa da palavra ela nos dê uma ótima comunicação da palavra de Deus. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça nossa comunicação. Irmãos, nós sabemos de que na Sagrada Escritura, ali nós vamos ver pessoas que foram chamadas para a comunicação da palavra de Deus. Nós podemos ver ali nos patriarcas, né? Na pessoa de Abraão, na pessoa de Moisés. Nós podemos ver ali os profetas, né? Na pessoa de Isaías, na pessoa de Jeremias e outros mais, né? Essas pessoas, eles receberam de Deus a revelação a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós estamos há 2000 anos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é, irmãos, que muitas coisas que tem por debaixo dos textos bíblicos, nem todos vê, mas está lá. Por exemplo, irmão, essas pessoas convidadas por Deus para a comunicação da sua palavra, ela vai receber a presença do Espírito Santo de Deus para ver os textos bíblicos com mais clareza, com maior clareza e com maior consistência. Vejam bem, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava sempre em choque com os judeus, porque os judeus não tinham esta clareza, não tinham essa consistência de ver naquela pequenez de nosso Senhor Jesus Cristo, ver algo sagrado, algo divino. O que acontece, irmãos? Eles estão em João capítulo 8, por exemplo. Ali há um debate sobre a pessoa de Abraão, de que ele chamava de pai Abraão. E nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta nas condições de perdoar pecados, fazendo coisas que só Deus o faria. E eles repreendiam nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo não era maior do que o pai Abraão. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: então tá bom, então. Vejam bem como vocês são cegos. Vocês dizem que Abraão é o pai de vocês, enquanto que Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 8, versículo 56, Jesus vai dizer assim: olha, enquanto vocês aí estão discutindo, cego, porque não enxergam em mim o que tem por trás de mim, da minha pequenez, vocês não enxergam, mas Abraão, o pai de vocês, alegrou-se porque viu o meu dia. Irmãos, se eu falasse para você diretamente que Abraão viu o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que você não ia acreditar. Mas vejam bem, Abraão viu o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem está dizendo que ele viu não é um Zezinho qualquer como eu, não. Quem está dizendo que Abraão viu o dia dele é ele mesmo, é nosso Senhor Jesus Cristo que está dizendo que Abraão viu o seu dia. E diz mais, ele viu e se encheu-se de alegria. Irmãos, é nesta alegria, irmãos, que nesta comunicação desta palavra, nós vamos meditar a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos Lázaros, que houve
a voz de Deus e tem vida eterna. Irmãos, nós vamos ver isso a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Porque o irmão sabe, não é? O irmão sabe que quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, nós também precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Tanto nosso Senhor Jesus Cristo falou disso: fazei a vontade do meu Pai. Muito bem, nesse versículo 2 aqui tem um afazer de Deus, e que é preciso nós fazer a vontade do Pai nesse fazer de Deus, que é a questão aqui, irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo 7, ali o Senhor Deus formou o homem do barro e da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Irmão, aqui há uma comunhão do corpo e do espírito. É isso que nós precisamos ver, porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando se fala em ressurreição, Ele está falando de pessoas que morrem ressuscitado. Aqueles que fizeram a vontade de Deus morrem já ressuscitado. Tanto é que na sua vinda, na sua volta, esse Espírito, este sopro de Deus neste corpo, vão fazer união novamente. Foram separados, mas se vivenciar, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vai haver de novo esta união do corpo e do espírito, e isso que nós vamos ver. Mas o salmista, no capítulo 8, versículo 4, ele vai se admirar desta preocupação de Deus para com o homem. Ele deu ao homem o seu espírito. Nós vemos aqui claramente em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E nós devemos guardar a união deste corpo e desse espírito, porque se nós guardar a união desse corpo e desse espírito, nós teremos vida eterna, porque isso prova que nós somos um ressuscitado, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática. E o salmista vai se admirar: quem é o homem para que te lembres dele? Depois o salmista ainda, em Salmos capítulo 40, versículo 8, depois que ele fez a sua meditação deste amor que Deus tem para com nós, e com a própria pessoa do salmista, ele vai dizer: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. E vai dizer assim: a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei, meu Deus, está no fundo do meu coração. Irmãos, é isso que nós precisamos viver, com a lei de Deus no fundo do nosso coração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ali o apóstolo Paulo vai nos mostrar no nosso tempo hoje, mas ele mostrou para os tessalonicenses no seu tempo, de que maneira que esta pessoa deveria ser para permanecer com a lei de Deus no seu coração. Ele vai dizer assim: que o Deus da paz vos conceda a santidade. Nós precisamos ter santidade perfeita, com todo o nosso ser, diz, com todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Ele seja conservado na palavra de Deus, nesse espírito, nesse sopro de que Deus deu a este corpo, irrepreensível. E vai dizer: para na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós estarmos nestas condições para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui já está falando na vinda, do qual agora nós estamos esperando esta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele vier antes de nós ir, que nós esteja nessa condição. Se ele não vier e nós for, que nós esteja nessa condição, pois aí nós estamos estamos morrendo já ressuscitado. E assim sendo, nós teremos vida eterna em Jesus Cristo lá no céu.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vai dizer assim: pois o próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos, aqueles que já estão mortos em Cristo, aqueles que já morreram ressuscitados, receberão a ressurreição. Isso quer dizer, receberão a união do Espírito no seu corpo. Nós vamos ver, irmãos, no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai nos dizer que depois nós seremos arrebatados, assim estaremos com o Senhor para sempre. Vai dizer que aqueles que estão vivos, né? O outro versículo fala dos que estão mortos, ressuscitarão. E vai dizer que se os que estão vivos nas mesmas condições daqueles que morreram em Cristo, vão ser arrebatados. Olha a felicidade, não vai nem morrer, vai ser arrebatado, né? Não é verdade? E assim estaremos com o Senhor para sempre, de uma maneira ou de outra. O apóstolo Paulo está nos dizendo, nos informando de que, de uma maneira ou de outra, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, vivendo na sua comunhão, pondo em prática a palavra de Deus, morto ou vivo, nós vamos para o céu eternamente. Irmão, acontece, irmão, que existe 3 lugares para onde nós vamos após a morte. Esses 3 lugares lutam pelo nosso corpo e pela nossa alma e pelo nosso espírito. Mas há um detalhe, irmão. Um desses lugares é o inferno, que quer nós após a morte. Porém, o inferno, ele não quer o nosso corpo, ele só quer o nosso espírito. Irmãos, esse é um dos pontos do qual nos mostra o sofrimento no inferno. Por quê, irmão? Porque esse espírito, ele vai sentir sede de se unir novamente com o seu corpo, e isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não faz a vontade de Deus nunca, jamais. Satanás faz a vontade de Deus, e ele não vai deixar esse espírito se unir novamente com o seu corpo. Mas aqueles que vivenciaram a sua vida em comunhão, ouvindo a voz do Senhor, colocando em prática a sua vida, é preciso já morrer. Por isso, essas pessoas, para não cair no inferno e ter o seu espírito separado para sempre do seu corpo, é preciso já morrer ressuscitado, para impedir o sofrimento da separação do que Deus uniu. Precisamos já morrer ressuscitado para impedir o sofrimento da separação do que Deus uniu. Que o inferno, irmãos, não separe a vida eterna do corpo e do nosso espírito. Você já pensou, irmãos, aí, é uma pessoa que viveu 100 anos e que na sua morte houve uma separação do espírito e do corpo. É claro que a vontade desse espírito era novamente um dia se unir novamente com o seu corpo. Vejam bem, em Mateus capítulo 19, versículo 6, vai dizer assim: assim não são mais 2, mas um só corpo. Tá vendo, irmão? O tamanho da sede e da vontade que o Espírito vai sentir para se unir novamente a este corpo, porque era um só, não era mais 2, era um só. E vai dizer que o que Deus uniu, que o homem, irmãos, que o homem, nem o pecado. O que Deus uniu, que nem o homem, e nem o pecado, nem o inferno separe. Irmãos, aqui esse versículo, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, ele vai nos mostrar assim um casamento, irmão. Vai nos mostrar assim um casamento de Deus com os seus santos.
aqui na terra, né, irmãos? Por isso que nós devemos lutar para que o nosso espírito novamente um dia, após a morte, tenha as condições de ser unido novamente, e isso nos garante Deus, e nós vamos ver. O profeta Ezequiel, irmãos, no capítulo 37, versículo 4 e 5, ele vai dizer assim, que Deus disse para ele: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Irmãos, aqui está falando para aquela pessoa que vive ainda a vida de pecado. Uma vida vivida sem ouvir a voz de Deus é uma vida de pecado. Para Deus, Deus só enxerga ossos, mas Ele está mandando mais um dos seus comunicadores, né, a estas pessoas, através do profeta Ezequiel. Vai dizer a essas pessoas, esses ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 5: assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Está vendo, irmão? Novamente, Deus, aqui no caso, Deus, o Espírito Santo, está falando para Ezequiel que vai até esses ossos secos e fala para eles que se eles fizer a vontade de Deus, ouvir a palavra do Senhor, o Senhor vai fazer com que novamente volte o Espírito, aquele sopro de Deus naquele homem, naquele corpo dado em Gênesis, né, capítulo 2, vai fazer com que Deus tenha esse poder de fazer com que esses ossos novamente vivifiquem em Deus. Eles receberão de novo, mais uma vez, o Espírito, o sopro de Deus na sua pessoa. Irmãos, quem ouve a palavra de Deus, a voz de Deus ressuscita. Por exemplo, Lázaro, ele ouviu a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, ali nós sabemos que ele ressuscitou. Irmãos, uma historinha para nós entender este ouvir da palavra de Deus. Dois meninos brigaram, ainda na inocência, mas por algum motivo, um desses meninos matou o outro, o outro menino caiu e morreu, levou um empurrão, caiu e morreu. E aí se juntou-se os pais daquele menino que tinha matado, a família dele, e a família do menino que tinha morrido. E ali eles estavam discutindo. E de repentemente, nosso Senhor Jesus Cristo ia passando e viu aquela confusão. E aí nosso Senhor Jesus Cristo chega e fala para o menino que tinha matado. Estava assustado, coitado, não sabia o que fazer. Talvez até pedindo a Deus para que aquele menino ressuscitasse, porque acabava toda a confusão, toda a briga das famílias. Aí nosso Senhor Jesus Cristo olha para o menino que está ali de pé, assustado, choroso, talvez até clamando por Deus: ó meu Deus. E de repentemente nosso Senhor Jesus Cristo olha para esse menino e fala assim: não faça mais isso. Nosso Senhor Jesus Cristo abriu a sua boca, deixou a sua voz sair e disse para o menino: não faça mais isso. Irmão, neste momento, o menino que estava morto ouviu a voz de nosso Senhor Jesus Cristo e se levantou. E houve alegria tanto da parte do menino que tinha matado, como da parte do menino que tinha morrido. Houve alegria da família do menino que tinha matado, e houve a alegria do menino que tinha morrido, e acabou a briga, irmãos. Houve alegria, houve felicidade. É essa felicidade e essa alegria que nós, os cristãos, temos quando ouvimos a palavra de Deus, e vamos ter mais ainda após a morte. Esta alegria, esta felicidade de ouvir. Quem ouve a palavra de Deus aqui agora já é um ressuscitado,
e garantido por nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter vida eterna, irmãos. Ainda o profeta Ezequiel nos diz no versículo 37, no capítulo 37, versículo 12, vai dizer assim: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, o povo. Irmãos, aqui mostra, irmão, dois momentos do pecado. Há um momento, quando o profeta fala, ele está falando para o presente, para aquelas pessoas que estão presentes. Ouve, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas o povo. Está dizendo assim: se você ouvir, se vocês ouvirem a voz de Deus, eu farei abrir as vossas sepulturas, irmãos, e vocês subirão. Subirão para onde, irmãos? Para o céu, né? Se ouvir a voz de Deus, se converter, irmãos, se nós ouvir a voz de Deus e se converter, nós já somos uma pessoa viva antes da morte e durante a morte já ressuscitado. Irmãos, tanto é que a questão que muitos divergem da questão do espírito e do corpo, que vai haver união do espírito e do corpo, que o corpo fica na terra, realmente é verdade, fica na terra, enterrado, e ali a carne se aprodece e ficam os ossos, mas o nosso espírito não está lá, não está em um lugar dormindo, não, esperando, não, como muitos falam, não. O nosso espírito está lá no céu. Se o meu espírito e o seu espírito chegar no céu, é certeza de que um dia você vai se unir a este corpo que ficou aqui na terra, no poder de Deus. Um corpo glorioso. Vejam bem, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, ali João está em um momento de que ele está assim, meio assim, com o recebimento do Espírito Santo, e ali ele começa a ver, mesmo em vida, coisas no céu. E o que vai dizer assim? Ele vai dizer que quando abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra, irmãos. Daqueles que ouviram a palavra de Deus, estava lá imolado, quer dizer, limpo, puro, santo, de Deus. E por causa também do testemunho que eles deram aqui na terra, irmãos. São aqueles que ouviram a palavra de Deus e deram testemunho desta palavra na sua vivência. Estão lá no céu. O que está lá no céu? O corpo e o espírito? Não, o espírito. O corpo ficou aqui enterrado. Entenda, irmão? E Apocalipse capítulo 7, versículo 9, ali vai dar mais uma informação. João vai dizer assim: depois eu olhei e vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, irmão, perante o Cordeiro, o Espírito daquela pessoa que ouviu a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, estava diante dele. O seu espírito estava lá. O seu corpo estava aqui na terra, mas o seu espírito estava lá, diante do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Irmãos, e aqui para provar que estavam vivos, não estavam dormindo, não estava guardado nada, estava em ação. Vai dizer que em alta voz proclamavam, estavam vivos, a palavra, proclamavam e a palavra e a voz de Deus. Estavam vivos e proclamavam em alta voz a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Por exemplo, irmãos, em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 53, no 50 diz assim, isso nós estamos agora
no momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, no momento que ele estava pregado na cruz. Aqui também vai nos ensinar esta questão de ouvir a voz do Senhor. Aqueles que ouvem a voz do Senhor ressuscitarão. E aqui, irmão, vai ser assim. Aqui diz, em Mateus capítulo 27, versículo 50, vai dizer assim: diz que Jesus clamou outra vez, com grande voz, e rendeu o Espírito. Mas no 52 vai dizer que no momento que ele clamou, no momento que nosso Senhor Jesus clamou outra vez, com grande voz, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. Corpos, não espírito. Corpos que dormiam foram ressuscitados. Ali já houve um encontro. Assim, irmãos, é para mostrar que na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vai acontecer isso de novo. Aqui foi só apenas uma demonstração. Que vai acontecer de novo a união desse Espírito com o corpo glorificado, irmão. Com o corpo glorificado. Em João, capítulo 11, versículo 25, ali nós vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos confirmar que eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, o que é uma pessoa que vive na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? É viver na santidade e no Espírito, no sopro recebido de Deus lá em Gênesis capítulo 2, é permanecer nesta união do corpo com o sopro de Deus naquele corpo. Entende, irmãos? E vai dizer assim, que se nós vivenciar nossa vida assim, nesta comunhão, neste casamento do corpo com o Espírito, esse sopro de Deus, nós vamos receber a vida eterna. Nós vamos receber a vida eterna. A vida eterna é algo que nós aqui na terra nunca tivemos. Nunca nós aqui na terra tivemos uma garantia de vida eterna. Porque aqui sempre nós somos sujeitos a quedas. Só se nós permanecer numa vivência de já uma pessoa ressuscitada. Aí vai dizer que nós podemos... Aqui nós podemos entender, irmãos, que nunca mais morreremos. A garantia de que nunca mais nós morreremos é quando nós receber esta vida eterna. A vida eterna quer dizer, é vida com Deus para sempre, irmãos. Para Jesus, irmãos, para Jesus, a morte do ressuscitado, de uma pessoa já ressuscitada, que já morreu ressuscitado, é o dormir de um cristão. Para Jesus, a morte de uma pessoa que já morreu ressuscitado é o dormir de um cristão. É provisório. Ele vai dormir, mas tem certeza de que vai acordar no céu. O cristão, ao morrer, é um sono que já tem a certeza que vai acordar no céu. Irmãos, mas nós temos que lutar para ir para o céu. Mas nós não podemos ter nenhum propósito de querer ir para o purgatório, de forma alguma. O nosso propósito é de ir para o céu, sabe por quê? Porque se nós lutar para ir para o céu, nós podemos, se nós não chegar ao céu, em primeiro momento, nós podemos cair. Nós caímos aonde? No purgatório. Abaixo de nós, quem é que vai estar para nos amparar? É o purgatório. Mas se você lutar, ter o propósito de ir para o purgatório, irmão, se você não conseguir ir para o purgatório, quem é que está abaixo de nós? O inferno. Então, não. O nosso propósito é de realmente ir para o céu, irmão. Porque se nós não conseguir chegar no céu, quem está abaixo de nós é o purgatório. Vejam bem, irmãos. Na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós podemos novamente meditar esta voz da palavra de Deus, daqueles que ouvem a voz do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim, Lázaro, sai,
quando nosso Senhor Jesus Cristo levanta a voz e fala para Lázaro, Lázaro sai, é o mesmo poder da palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, quando Deus fala assim, é a mesma palavra, é a mesma voz, é a voz de um Deus poderoso, que é a união, Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma palavra, quando Deus falou assim lá em Gênesis, que se faça, foi feito na mesma hora. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fala, sai, Lázaro, sai na mesma hora. Irmãos, e por último, irmãos, o Evangelho de João, ele caminha num caminho mostrando a vivência em Deus através de 7 sinais. O último sinal é esse sinal da ressurreição de Lázaro. Mas, irmãos, nós podemos no nosso tempo de hoje, que esses 7 sinais podem ser o que, irmãos? Os 7 sacramentos. Se nós vivenciar a nossa vida nos 7 sacramentos, nós estamos ouvindo a voz de Jesus na mesma hora que ele fala para nós, sai do pecado. Seja um homem ressuscitado, para que no dia da vinda do Senhor, haja alegria e haja felicidade, porque nós vamos ou ser ressuscitados ou nós vamos ser arrebatados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Irmão, não esqueça de que o meu nome é Não Sou Nada Sendo. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te dê vida eterna, que Deus te dê ressurreição, que Deus te dê um coração lotado do amor de Deus e da adoração à Santíssima Trindade. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.